Bem, pessoal, no vídeo de hoje, eu já comecei a gravar esse vídeo uma vez e eu tô gravando de novo, pra vocês verem tanto tá complicado pra mim. Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou fazer uma junção de homenagem junto com uma explicação de tudo que diz respeito ao meu pai, da minha história, porque eu entendo o lado de vocês veem sempre minha mãe junto comigo, né? Mas fica sempre aquela dúvida, mas e o pai dela? Como que é? Cadê ele? Tá vivo? Tá morto? Vive com ela? Não vive? Mora junto? Mora? Então hoje eu vou contar tudo pra vocês. Esse vídeo tá sendo gravado no dia 20 de setembro de 2015. Fazem exatamente 7 anos que meu pai faleceu. Então eu resolvi marcar essa data com uma coisa que há um bom tempo eu já tava querendo fazer, que era falar sobre o meu pai. Bem, eu acho que a gente tem que começar do começo, né? Como vocês já são parte integrante da minha vida, eu acho muito importante eu dividir isso também com vocês. Para muitos podem pensar que é muita exposição, mas eu acho que não. Eu acho que já que vocês estão sempre tão junto comigo, né, torcendo tanto por mim, eu acho importante dividir isso também com vocês, já que é pra gente estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, é tipo um casamento, né? Então vamos lá, eu quero contar um pouquinho da minha história pra vocês, se engasgar um pouco, me entendam, se ficar meio perdido, me entendam também. É a primeira vez que eu tô falando isso assim, tão abertamente. Então, eu venho de uma história muito linda e que eu me orgulho imensamente, imensuravelmente. Eu sou fruto de uma amizade de melhores amigos. Minha mãe tinha acabado de sair de um relacionamento de 12 anos e todo término é meio complicado. Então, meu pai apareceu justamente nesse período de transição, nesse término para uma coisa nova. E eles eram, assim, melhores amigos um do outro. Foi um momento de muita felicidade, de muita cumplicidade, de muita confidência entre os dois. Foi uma história de amor em formato de amizade. Eu fico muito feliz em saber que eu sou fruto disso. De uma coisa tão bonita, parece aqueles filmes, sabe? Que você assiste assim e fala, caraca, eu quero um amor desse, sabe? E isso me deixa muito feliz de saber que eu vim de uma história que aconteceu dessa maneira, embasada em muita felicidade, embasada em muito sorriso, embasada em muita coisa boa. É isso, o antes é esse. E mesmo assim, meu pai não sendo nada, entre aspas, da minha mãe, não sendo um namorado, não sendo um marido, e sendo até mais novo que a minha mãe, ele foi muito homem, sabe? Meu pai foi muito pai mesmo. Ele me assumiu, esteve presente, foi pai com aço, sabe? Esteve junto, foi companheiro. Meu nascimento foi muito lindo, foi aquele primeiro momento, né? Primeira filha, imagina só, que coisa mais linda. Eu acho que foi um momento muito especial pra ele. E eu acho que a partir daquele momento ele amadureceu muito. Meu pai, ele era muito novo quando minha mãe engravidou. Muito novo assim, tinha 21 anos. Então, eu acho que naquele momento porque ele sempre foi muito maduro. Eu acho que meu pai, assim, pra idade dele, ele devia ter uns 15 anos a mais. Uns 15, 19 anos a mais. De 15 a 19 anos a mais. Ele era muito responsável, mas ao mesmo tempo ele era muito menino, sabe? Muito brincalhão. Eu sou muito Juliano. Meu pai chamava Juliano. E, assim, eu sou muito meu pai. Esse jeito determinado, esse jeito pulso firme, esse ânimo, essa força, é muito Juliano. Minha mãe vem falando, Júlia, você é Juliano de saia. E todo mundo fala isso, até meu jeito. Agora eu não tô parecendo tanto com meu pai, mas quando eu era menor eu parecia muito com ele, muito. Enfim, depois que eu nasci, nós passamos por meio que uma fase de afastamento. Não porque ele quis em si, mas pelas circunstâncias da vida. Foi um período assim, do meu primeiro ano até mais ou menos os meus 7 anos, que a gente ficou meio afastado. Ele sempre que possível vinha pra Goiânia, porque no meu primeiro ano ele foi morar nos Estados Unidos, depois ele voltou pro Brasil, mas não pra morar em Goiás, mas ele estava morando no Mato Grosso. Então assim, quando ele vinha em Goiânia, a gente se encontrava.
mas não são lembranças significativas que eu tenho dele. São lembranças meio vagas, porque imagina, uma criança de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos, pouca coisa vai lembrar. Então é um período que eu, assim, até me abro com vocês e falo que é um período assim que eu tenho um pouco de mágoa, um pouco de ferida no meu coração, porque é falta do que eu não tive, sabe? Isso dói um pouco de pensar, nossa, poxa, nesse momento meu pai não esteve junto comigo. E por muito tempo eu fiquei muito chateada com isso, mas hoje eu entendo, apesar de ter um pouco de mágoa ainda dentro do meu coração, eu entendo, eu amadureci muito essa ideia na minha cabeça. Depois de muita conversa com minha mãe sempre foi muito companheira em relação a tudo isso, muito compreensiva em relação a tudo, mas querendo ou não, foi um período em que uma distância, até mesmo física, nos separava. Mas Deus foi muito misericordioso e muito providencial. Praticamente um ano antes do meu pai falecer, ele voltou para Goiânia e foi um período em que ele se restabeleceu, que ele reconstruiu a vida dele, ele se reencontrou perante Deus, ele se redescobriu perante Deus. Foi um período de muito amadurecimento. Eu acho que nessa fase, porque ele voltou em 2007, foi um momento em que ele voltou um Juliano maduro, um Juliano pai, um Juliano mais cabeça, mais do que ele era antes, e assim, mais disposto a fazer tudo certo, a reparar os erros, a reparar a distância, assim, a reparar o tempo perdido mesmo, principalmente em relação a mim. Ele voltou cheio de planos, ele teve uma atitude muito bonita e que eu acho que isso é muito honroso para qualquer pessoa, ainda mais para um homem. Ele mostrou que era um homem de verdade. Ele veio, pediu perdão para minha mãe. Antes de qualquer coisa, ele pediu perdão para ela por esse momento por esse período que ele teve distante. Assim, sempre que ele estava em Goiânia, nós estávamos juntos, a gente se via, mas querendo ou não, era uma distância. E assim, eu me orgulho muito desse Juliano, como ele voltou, sabe? Voltou maduro, voltou sensato. O mesmo Juliano de sempre, aquela mesma alegria de sempre, mas com a cabeça no lugar, disposto a seguir um caminho mais reto, tanto com Deus quanto comigo. E foi muito providencial esse um ano. A gente, enfim, por próprias circunstâncias da vida mesmo, eu vim conhecer a minha irmã, ela já tinha 4 anos, né? Ela estava fazendo 4 anos, eu já tinha 8, então é meio diferente isso tudo, né? Pra alguns deve estar já, nossa, que história louca. Então, assim, eu sou grata pelo meu pai, por Deus ter me deixado esse pedacinho que é a Juliana, que é a minha irmã. Olha só, gente, que trio sertanejo, né? Júlia, Juliana e Juliana. Oh, meu Deus do céu, cadê a criatividade desse povo? O pior que o meu nome não foi escolhido, gente, embasado no nome do meu pai, foi coincidência. Então, nesse momento, nesse um ano que a gente teve junto, foi um momento de muita bênção, de muita aproximação. Foi um período, assim, que eu fiquei apaixonada pelo pai que eu tinha. E ele foi, assim, aquela figura linda, maravilhosa, que esteve presente, que sonhava, que planejava e que queria o melhor pra mim, que queria o melhor pela Ju, que lutava, que trabalhava pra conseguir alcançar os sonhos dele pra nós, pra dar o melhor que ele podia, pra ser o melhor pai, pra ser o melhor companheiro, pra ser o melhor amigo. E no meio disso tudo, caiu. Nosso mundo caiu. No meio dessa felicidade toda, um silêncio reinou. Um eco profundo, na verdade. E eterno, uma vírgula não, um ponto. Um ponto inesperado, um ponto que ninguém esperava, um ponto que veio do nada. Meu pai foi assassinado. O motivo, eu, minha mãe, nós nunca descobrimos. A história foi silenciada, ninguém nunca soube o real motivo. E alguém tirou a vida do meu pai. E desde então é como se... Quando eu recebi a notícia foi muito louco. Assim, a minha estrutura de vida
não abalou, permaneceu a mesma coisa. Questão de casa, de estrutura e tal. Eu perdi o meu pai, isso foi irreparável. Mas eu penso muito pela minha irmã, que modificou tudo, que acabou tudo, que teve uma vida destruída. Tudo mudou, porque meu pai era mantenedor da casa, então assim, a vidinha dela, uma criança, um bebê, teve a vida modificada por um terceiro, por uma pessoa de uma crueldade e de uma maldade inexplicável. É muito louco alguém ter coragem de tirar a vida do outro, alguém ter coragem de fazer uma coisa dessa, de destruir uma vida não, de destruir várias vidas, destruir a minha vida, destruir a vida da minha irmã, destruir a vida da minha avó, dos meus tios, da minha mãe, da Luciane, da esposa do meu pai. Uma pessoa destruiu a nossa vida, acabou com os nossos sentidos. Tudo isso por conta de quê? Que autoridade uma pessoa dessa tem? Que isso por muito tempo latejou muito no meu coração. Por muito tempo isso falou muito forte dentro de mim. E imagina, na cabeça de uma criança de 8 anos, entender tudo isso que estava acontecendo foi uma barra muito grande, que graças a Deus eu tive minha mãe do meu lado, que sofreu muito, porque acima de tudo era o grande amigo dela e grande amor irmão que ela tinha, companheiro de sempre. Então assim, a gente sofreu muito, foi um período muito complicado. A gente nunca imagina, acho que vocês não dá pra imaginar o que é passar por isso. Foi muito de repente, sabe? Ninguém esperava. Eu anoiteci falando com meu pai, pedindo bênção, porque ele ia me buscar no dia seguinte, ele ia me buscar no sábado, pra me ver jogar nos jogos do colégio, pra ele me levar nos jogos, uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele ia fazer isso, até que enfim ele ia fazer isso. Então no dia anterior a gente tinha falado, ele tinha me ligado e falou: filha, amanhã o papai tá aí cedo pra te buscar. Cedinho, eu tava toda animada, imagina, natação, e eu toda empolgada, comprando maiô, tudo as minhas maravilhas. E no outro dia eu acordar com a ligação da minha avó, que na verdade falou pra minha mãe. Ela falou assim, eu acho que eu nunca vou esquecer dessa história, dessas palavras. Ela falou assim: Rosa, prepara a Júlia, mataram o pai dela. E nisso, minha mãe foi me contar só depois, ela deixou na minha tia. Minha mãe teve uma serenidade muito grande nessa hora. Ela foi pra igreja, ela se preparou e depois ela voltou na casa da minha tia e me contou toda a história. Foi o pior momento da minha vida, sem dúvidas, e eu nunca vou esquecer disso, do momento em que ela me contou, do momento em que eu vi meu pai no caixão. Aquela dor é irreparável e eu arrepio todas as vezes que eu falar desse assunto. Foi como se, quando aquela pessoa fez o que fez com meu pai, que até hoje eu não consigo perdoar, isso é uma coisa que faz mal pra mim, mas eu não consigo, eu não consigo. Quando aquela pessoa disparou aquelas balas, que não foi só uma, foram várias, e pensar no sofrimento do meu pai isso me machuca muito. Mas quando aquela pessoa matou meu pai, ela matou uma parte da minha vida também. É como se alguém entregasse uma sentença pra mim de que assim, você nunca mais vai poder ser feliz por completo. Nunca mais. Vai ter sempre um pedaço dentro de você que vai estar vazio, que nunca vai conseguir ser preenchido, que vai estar sempre pela metade. E hoje, assim, eu sinto saudade, sabe? Eu tinha falado pra mim que hoje eu não ia chorar, que hoje eu não ia ficar mal. Mas não dá. Eu sinto saudade, o que eu sinto falta é do que eu não tive. Não sei, dos 15 anos que ele não teve comigo, das minhas notas, do meu canal, de
todas as minhas conquistas. Que ele não tá. Ele nunca vai estar. Talvez até esteja. Talvez ele até esteja aqui. Sei lá. Esteja me olhando lá do céu. Mas eu nunca vou sentir um abraço dele. Aquele abraço de vitória, tipo, valeu, filho, era isso que eu esperava de você. Isso eu nunca vou sentir. Então, assim, é um lado dentro de mim que vai viver em constante tristeza. Apesar de eu estar sempre numa batalha espiritual, de estar sempre bem, de estar bem por ele, pra ele, de ser feliz, de ser o que ele era. Meu exemplo de determinação, meu exemplo de força, de coragem, de não abaixar a cabeça para problema. É muito doído, muito delicado falar disso. E assim, hoje o que eu queria mesmo era ter abraço de pai, era ter colo de pai. Como eu falei, é ter saudade do que você não vai poder viver. Estranho, né? Doído. Você ter saudade de uma coisa que você sequer chegou a viver. Sabe? Da bronca, do meu pai me buscar na festa, daquela apreensão de mostrar o primeiro namoradinho. Isso. Coisas bobas, coisas pequenas. Das minhas conquistas, das minhas vitórias diárias. De ter alguém pra ligar, de ter uma figura paterna. Isso faz falta. Mesmo sabendo que hoje eu vejo que a missão dele foi cumprida. De que ele teve um propósito muito grande aqui na Terra. E ele conseguiu cumprir esse propósito. Mas dói, de vez em quando a gente para assim. Dói quando a gente lembra, quando a gente pensa. Então, eu acho que isso é mais que natural. É tão engraçado que aqui em casa, eu e minha mãe, assim, a gente deixa muito a presença dele viva, sabe? Essa lembrança muito, muito fresca no nosso coração. É dificilmente um dia que passa sem a gente falar nele, lembrar de alguma história. E enquanto eu tava gravando, eu recebi uma mensagem aqui no meu celular da minha irmã. E eu parei, enfim, pra falar com ela. E ela não sabia que hoje era o dia que tava completando 7 anos. E ela falou o seguinte, escutem. Eu também te amo, mãe, eu te amo muito, eu tô com muita saudade. Eu acho que eu não sabia que hoje fazia 7 anos, porque eu pensei que já tinha 7 anos, porque, sabe, não parece que foi muito tempo. Esse final ela já deu uma engasgada. É que eu só fico feliz de ter você, mãe. Não tem presente maior que meu pai poderia ter me deixado. A vida da Juliana é preciosa pra mim. Eu cuido dela. Ai, é um amor que supera distância, supera tempo. Ela infelizmente não mora aqui em Goiânia. Depois que meu pai faleceu, a vidinha dela mudou completamente. Ela acabou se mudando pra Brasília. Enfim, isso também me dói muito, sabe? Não tá acompanhando esse crescimento dela, não tá junto em todas as conquistas, mas eu tô presente no meu coração, que tá sempre ligado ao coração dela, e esse amor nunca vai passar, esse amor nunca vai morrer. Eu sou mãe, irmã, eu sou irmã-mãe, eu sou maninha, eu não aceito que a Juliana não me trate de maninha. Olha as duas moças bonitas da minha vida. Aí gosta de comer, hein, gente? Que isso? Tá gostoso? É bom que eu falo Ju só uma vez, as duas respondem, né? Economiza um Ju. Ai, ai. Ai, meu dedo. Eu arrumei meu pé aqui nesse trem aqui, ó. Aí. O que foi, filho?
É que o papai bateu o pé aqui, ó, no negocinho aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Vendo aqui, ó. Aí é um pé de cinderelo. Ah, você não tá vendo aqui, você não dá fundo, não? Dá sim. Essas são minhas duas princesas. Meus amores. Meu zoião preto e meu zoião verde. Nossa, é meu pai. Meu. É meu pai? É meu? Não, Tomara que seja meu daqui uns 30 anos também. Hã? É. Sua irmã também lá. Muito bom, compre pra você. Fazendo propaganda? Vamos dividir a metade do cachê, viu? Ela tá atrás de você por causa da bolacha. Enfim. E eu queria encerrar esse vídeo como uma mensagem pro meu pai. E paizinho, onde quer que o Senhor esteja, olhando por mim, eu sei que o Senhor está. Cuidando dos meus sonhos, dos meus passos, dos meus sorrisos, das minhas lágrimas, amparando o meu choro, amparando os meus desesperos. Meu melhor amigo, confidente, mesmo inconscientemente, do meu lado, meu fiel escudeiro, meu protetor. Eu sei que com certeza aí do céu você já fez amizade com meu anjo da guarda. Para me livrar de todo perigo e para sorrir, para estar do meu lado, a cada conquista, a cada vitória. Eu sei que você está vibrando, eu sei que você está torcendo e que, se puder, de alguma maneira, interferir para o lado positivo, olhar por mim, torcer, interceder pelas minhhas coisas, eu tenho certeza que isso você está fazendo. Obrigada por ter sido o melhor pai, o melhor amigo. Me dói saber só que os meus filhos não terão a honra de falar que teve o senhor Juliano Freitas Soares como avô. Mas pai, fica tranquilo, eu tô fazendo tudo por você. Você não vai entrar no casamento comigo, você não vai estar do meu lado quando eu tiver minha primeira filhinha ou meu primeiro filhinho. Mas relaxa, eu te encontrei no céu. Te amo eternamente. E é isso, se você tem o seu pai ainda vivo do seu lado, para esse vídeo agora. Espera eu falar essas últimas palavras, mas sai desse computador, sai desse celular e vai dar um abraço nele com toda a força e falar o quanto ele é especial na sua vida. O quanto ele é essencial, o quanto ele é o seu tudo, ele é o seu tudo, é o seu nada, é o seu princípio, é o seu fim. Você vive por ele, que você o ama. Não deixa que coisa pequena atrapalhe a relação de vocês. Que probleminha, que insegurança, que fraqueza sua, que fraqueza dele atrapalhe o amor que vocês dois têm. E é isso. Eu encontro meu pai lá no céu. E eu sei que onde ele estiver, ele tá olhando por mim. Espero que vocês tenham gostado desse desabafo, dessa partilha que eu fiz. Vocês são muito especiais e prova disso é eu ter me abrido de tal maneira com vocês. Muito obrigada por tudo sempre. E se você tem um amigo conhecido, alguém que está passando por um momento difícil, compartilhe esse vídeo com ele. Talvez faça com que as coisas melhorem, que o clima fique melhor. Talvez ele perceba o erro que ele está cometendo. É isso, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.